Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. KNSC11, vale a pena? Venha saber. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Então, pessoal, este é um fundo imobiliário de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de papel. Na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado ali, ó, a 9,13. Ele entregou de dividendos nos últimos 12 meses, 12%, e agora ele está sendo negociado a um PVP de 1,01. Ou seja, está bem próximo do seu valor justo, 1% mais caro do que ele vale. É um fundo que é negociado com altíssima liquidez, negociando uma média de 3 milhões por dia, e ele teve uma valorização de 19% nos últimos 12 meses. Atualmente esse fundo se tornou um fundo de base 10, né? E o que a gente observa? Atualmente é 9,13, mínima de 8,44 e máxima de 9,19. Então ele está bem próximo das suas máximas dos últimos 12 meses. Lá nos idos de 2020, esse fundo veio na base 10, né? Ele tá aqui, ele estava próximo à base 10, sendo negociado na casa de 9,50. Teve alguns picos de 10,50, quase R$11. Mas, desde março de 2021, o fundo entrou numa queda, né? Saindo desse patamar de quase 11 para finalizar ali em setembro de 2022, algo na casa de 8,50. O fundo começou a sofrer muito. Ele passou o final do ano de 2022 até mais ou menos abril de 2023 lateralizado nessa faixa de 8,50, com algumas altas no meio do caminho, mas essa faixa de 8,50. E desde abril para cá o fundo vem numa ótima recuperação. Ele subiu por diversas vezes para esse patamar de R$9. Ele estava abaixo disso nesses últimos dias, nesse rally de fim de ano. O fundo vem para essa grande alta aqui nos últimos dias, chegando a esses R$9,13. Voltando para o site aqui, a gente vê algumas informações a respeito desse fundo. Então, o fundo, a gestora é a Quineia, né, o nome do fundo, seu CNPJ. Ele é um fundo para investidor em geral, mandato renda, títulos e valores imobiliários, um fundo de papel. Ele é por prazo indeterminado e gestão ativa. Vamos deixar para ver sobre taxas dentro do relatório e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. É um fundo que já conta com mais de 122 mil cotistas, mais de 132 milhões de cotas emitidas. Ele está valendo atualmente 9,06 e ele tem um valor de mercado de 1 bilhão e 200 milhões. O último dividendo anunciado pelo fundo foi de 7 centavos. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações no quesito de yield médio. Então esse fundo, lá nos anos de 2019, ele estava entregando um yield de 0,6, 0,75. Para o ano de 2021, ele teve um pico de 1,24%, 1%, e finalizou o ano de 2021 para o início de 2022, já numa alta, entregando na casa de 1,50%. Depois daquela questão deflacionária, no ano passado, a sua entrega caiu para 0,58, 0,59. Deu uma melhorada na casa de 1,20 e mais recentemente o seu yield está na casa ali de 0,79, 0,90, 0,79, 0,77. Aqui embaixo a gente vê as entregas do fundo, né? Em termos nominais. Então o que a gente consegue observar? 10 centavos, 9, 10, aí começou a queda. 8, 7, 7, 8, 7. No dia 28 de dezembro eles vão pagar no dia 12 de janeiro 7 centavos de renda aí. E mais abaixo, a gente vê rentabilidade do fundo, né? Esse fundo aqui ele não tem um histórico de 5 anos, então em 2 anos a rentabilidade do fundo não está das melhores. Ele entregou de rentabilidade nos últimos 2 anos 15%, enquanto o CDI do período foi 26%, a inflação 10%, o IFIX 18% e o índice de dividendos das ações foi de 42%. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz nesse vídeo aqui, considere fazer uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação ajuda demais o nosso trabalho. Nós contamos com um clube de membros. Tornando-se membro aí, você vai ter vários benefícios. Você tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e ainda tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. O clube de membros dos nossos canais aí é a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, valor baratinho e irrisório, né? Mas pra gente faz muita diferença. Além do mais, você tem acesso antecipado a vídeos, lembrando que esse vídeo está sendo gravado com mais de uma semana de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo e ainda participa do nosso grupo fechado do Telegram. Quem é membro do nosso canal ainda tem um baita desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa planilha ela é hiper, mega completa, é uma planilha muito boa.
e ela vai te ajudar a organizar os seus ativos e na sua declaração de imposto de renda. Considere fazer a aquisição dessa planilha, porque além dela ser muito boa para vocês, vai ser uma forma de vocês apoiarem aí financeiramente o nosso trabalho. Então, considere fazer a aquisição da planilha. Muito obrigado aí. Nós contamos, por fim, com e-books de introdução aos fundos imobiliários e de introdução aos FIAGROS. Esses e-books possuem uma linguagem de fácil entendimento, de fácil aprendizado. Além do mais, são e-books baratos e acessíveis. Compre esses e-books aí porque você vai ter um ótimo conteúdo, além de financiar, nos ajudar financeiramente aí no nosso trabalho. Esse vídeo foi uma sugestão do membro. O Márcio falou o seguinte: Amu, assim que possível, tem como fazer uma atualização do KNSC? Obrigado. Então aqui está a sugestão feita por ele, nós estamos só trazendo o vídeo. Aqui agora, nós já estamos dentro do relatório gerencial, relatório bem fresquinho, bem recente deles, né? Aqui ele mostra novamente o valor de mercado, o número de cotistas, os dividendos entregues lá em dezembro, então está um pouquinho defasado, mas é normal. É um fundo, como é normal os Kinea de papel, é um fundo que tem alavancagem, tá? Mas ao contrário lá do CPTS, esse fundo de alavancagem vem trazendo resultado positivo. Ele está com 7,2% do seu portfólio com alavancagem. Na data que eu gravo o vídeo, né, o fundo estava valendo ali 9,06, ele já não está mais esses 8,85, a gente viu que ele subiu, né? É um fundo com ótima liquidez na casa de 3 milhões e a sua carteira tem taxa média de IPCA mais 8 e CDI mais 3,64. Continuando aqui, a gestão vem falar um pouco, né? Ao fim de novembro, a Kinea apresentava alocação em relação ao seu patrimônio de 107,2% e 2% ali em caixa. Isso corresponde a 62% do patrimônio do fundo com remuneração média de IPCA mais 8 e já o montante investido em CDI é 43%, a uma remuneração de CDI mais 3,64. Aqui ele reforça sobre os dividendos, né, de 7 centavos. E aqui a gente vê as taxas do fundo. Então o fundo cobra de taxa 1,2% e ele não cobra performance. A administradora Intrag e a gestora Kinea, e é um fundo para investidor em geral. Aqui embaixo ele continua falando um pouco sobre o fundo, né? Sobre essas questões dos rendimentos deles. E fala um pouco sobre a questão da redução da taxa Selic. E aqui ele explica um pouco sobre a questão da alavancagem do fundo, dessas compromissadas reversas. Como o fundo ainda conta com 2 ponto alguma coisa em caixa, então a alavancagem do fundo é de aproximadamente 10% do patrimônio aí com alavancagem. Aqui a gente chega na exposição do portfólio, né? Então é um fundo que é misto, ele vai ter ali 43% do portfólio a CDI mais 3,64, 62% do portfólio a IPCA mais 8, ele tem FIIs, fundos imobiliários ali quase irrisório e 2,8% em caixa, então ele tem 110%, ou seja, 10% de alavancagem. Do portfólio do fundo, a gente vê ali que ele tem 8% corporativo, 8% em shopping, 14% logístico, 34% em escritórios e 34% em residenciais. Continuando, ele fala sobre negociações de liquidez, essa parte eu costumo pular. E aqui ele vem para DRE, demonstrativo de resultado de exercício. Então, em novembro, o fundo receitou ali 11,4 milhões por meio dos CRIs. Ele não teve resultado de FIIs, de LCIs, e o instrumento de caixa aí gerou 300 mil para o fundo. As despesas do fundo estão mais ou menos estabilizadas nessa casa de 1 milhão e pouco, né? Então ele teve ali despesas 1 milhão e 200. Então vamos calcular na prática o que essas despesas estão representando frente às receitas. 1,2 milhão vezes 100, dividido por 11,7. Logo, em novembro, as despesas do fundo estão ali na casa de 10,25. Até 10 é algo que eu acho ali no limite do careiro. Então o fundo já está começando a sair do careiro para sair do mínimo suficiente para entrar na parte careira, né? De 10 a 15 eu acho uma taxa cara. E o que a gente observa é que é comum que a Kinea entregue próximo do que ele conseguiu gerar de receita aqui, tá? Então esses 7 centavos aqui aparentemente gerou e distribuiu. E aqui não dá para ter certeza absoluta, mas acredito que esses 6 centavos sejam realmente de reserva acumulada. Ou seja, que ele pode distribuir quando ele quiser. Aqui a gente vê o rendimento mensal do fundo, né? Então ele faz um comparativo aí, o que as entregas representam. E ele traz como se fosse uma tabela de sensibilidade. Como a gente viu que o fundo está mais de R$ 9,00, né? Nessa casa de 9,10, atualmente é como se fosse IPCA mais 8, um spread de 2,46% sobre a NTNB, uma média de quase 7% livre, ó, IPCA mais 7 quando desconta as taxas. Se conseguisse comprar o fundo mais barato ali na casa de 8,50, teria um resultado ali, ó, em vez de quase 7, de 8,64 livre de taxas aí. E se comprar o fundo, à medida que ele for encarecendo, né, ali na casa de 9,50, vai ser um resultado ali na casa de 5,77, né? Ou seja,
praticamente ali sem spread, quando você tira a taxa de administração, spread frente a NTNB, tá? Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Vocês gostam do que a gente faz? Nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos com o objetivo de chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva aqui no nosso canal e nos ajude a chegar nessa meta. Comenta aí pra nós. E aí? Você gostou desse fundo? Você teria cotas dele? Inquestionavelmente, a Quiné é uma ótima gestora, mas comenta aí o que você achou do fundo. Eu ainda vou trazer para vocês aqui o portfólio do fundo, se ele tem concentração ou não. E eu já antecipo que eu acho esse um bom fundo. Não seria um dos fundos que eu teria no meu portfólio, porque pelo risco-retorno eu acho que tem fundos aí que trazem um resultado um pouco melhor. Mas é uma ótima opção e de uma ótima gestora. O fato de eu não ter esse ativo não significa que ele seja bom ou ruim, ou que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos um canal secundário, o canal Amuf Infra, e o nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos aqui para a gente monetizar esse canal. Vá lá no canal Amuf Infra e se inscreva nele e nos ajude. Desde já, obrigado a vocês que nos apoiam. Nós temos 4 canais aí e os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe. Tudo isso ajuda demais o nosso trabalho. Obrigado de coração. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Aqui a gente vê o portfólio do fundo e eu fiz um vídeo bem recente aqui a respeito do KNCR. Ao contrário do KNCR, eu não vi altíssimas exposições de um único devedor, porque tem duplicidade de devedores, né? Então aqui, ó, essas exposições aqui são um pouco mais realistas. E como esse fundo ele tem tanto IPCA quanto CDI, ó, o Infinity, ele é 5% do portfólio. Castelo Branco aqui, ó, com mais 4%. Super Frio, 3,4%. Boulevard Shopping, a gente vê que tem 2 aqui, ó, mais 3,1%, com mais 1,1%, 4% aí. Exposição algo totalmente normal. Aqui mais abaixo, a gente começa a ver a exposição a CDI. Então, a CDI, ele vai ter lá ó, esse Plaenge com 8,4%, Amarante com 6,8%, Edifício Luna com mais 3,2%. As exposições a CDI aí, ele tem, de uma certa forma, um pouco de exposição, mas é algo totalmente normal, né? A gente vai ver aqui Brookfield, dentro de uma exposição tranquila também, apesar dele ter 3 Brookfield aqui, são exposições totalmente tranquilas. E aquele Plaenge lá de cima, né? Ele tem bastante exposição nesse Plaenge, então a exposição total dele nesse Plaenge chega a superar os 10%. Então é um ponto de atenção que a princípio tem que ter aí, desses Plaenges aí que o fundo possui. Ele tem 2 fundos imobiliários quase irrisórios, RCR e o IDGR. São percentuais também bem pouquinho que ele tem no seu portfólio e os 2% que ele possui em caixa ali. E mais abaixo aqui ele vem trazer um pouco sobre o portfólio de cada um dos ativos. Então, se você tiver interesse de ter esse ativo no seu portfólio, é imprescindível que você venha aqui no final do relatório e vá ver cada um dos devedores. Quem é esse Alpha 2? O que ele faz aqui? Ó? Quais são as garantias que esse devedor possui? Qual que é o vencimento? Aqui ele não traz o LTV, o Loan to Value dele, né? As razões de garantia que ele possui. Então aqui está um por um dos devedores. É imprescindível que você venha no final do relatório aqui e vá ler a respeito disso. Afinal de contas, é o seu dinheiro que vai estar sendo alocado a risco, né? Então, acho que é importantíssimo vocês lerem sobre essas informações finais aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de reiterar e agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam. Seja de forma gratuita, seja de forma financeira, muito obrigado. Obrigado por vocês fazerem doação para o Pix ou se tornarem membros. Obrigado por vocês comprarem os e-books ou a nossa planilha de controle financeiro. Isso ajuda demais. Por falar em e-books, lá no canal Mudicas nós também temos e-books em português para concurso público. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement.